Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo jóia, graças a Deus. Vamos partir para a segunda aula desse mini curso de recreação, certo? E hoje o tema que iremos abordar é sobre recreação escolar, ok? Vamos falar um pouquinho sobre como funciona a recreação escolar. Na primeira aula nós explicamos o que é recreação, o conceito da recreação, e falamos um pouquinho sobre a recreação infantil, que tem algumas semelhanças, óbvio, né? Porque recreação infantil envolve crianças e escola também envolve com crianças, mas tem um pouquinho, algumas coisas diferentes. E nós vamos estar falando um pouquinho, explicando, e quem assistiu a primeira aula vai assistir a segunda, vai entender essa diferença que tem entre recreação infantil e recreação escolar, que é o tema de hoje. Beleza? Vamos embora para a aula. No início da vida escolar é um pouco difícil de adaptar a criançada à nova rotina, não é mesmo? Tudo é novo para elas, o ambiente, as pessoas e o fato de ter que acordar cedo ou não ter mais o cochilinho da tarde. Saudades do meu tempo. Mas adaptá-las a esse novo mundo pode não ser tão complicado assim, quando relacionamos nossos objetivos com os seus interesses. Crianças gostam de brincar e nessa fase escolar esse desejo se intensifica. Por isso, as atividades recreativas para a educação infantil se fazem necessárias nesse período. Elas têm uma importância significativa na formação e desenvolvimento integral das crianças. As brincadeiras recreativas para a educação infantil devem ter como objetivo desenvolver habilidades e capacidades das crianças nestes primeiros anos de vida. Sendo assim, nada melhor que fazer isso da forma com que elas mais gostam, brincando, não é mesmo? A partir dos 3 anos de idade, as crianças já conseguem interagir com os grupos e nesse período que elas desenvolvem sua identidade e vinculam afetivos com o mundo. No seu desenvolvimento, as crianças tendam a imitar gestos, atitudes de quem os cerca. É importante que as brincadeiras ajudem a criar traços específicos. Os jogos e brincadeiras recreativas dirigidas a estes pequenos devem desenvolver habilidades específicas como coordenação motora, orientação espacial, ritmo, equilíbrio, organização temporal e desenvolver a linguagem como forma de comunicação. Portanto, para um melhor desempenho, as atividades lúdicas para a educação infantil podem prever algumas regras mais definidas. A importância da recreação no processo de aprendizagem. Todas as fases da vida humana necessitam do contexto lúdico, o qual apresenta variados valores dependendo de cada idade. Para as crianças e adolescentes, a finalidade dos jogos e das brincadeiras é pedagógica, visando proporcionar satisfação ao estudar e aprender. O lúdico contribui para a aprendizagem, pois a criança enfrenta seus conflitos internos e desenvolve plenamente seus aspectos emocionais, cognitivos e sociais. A brincadeira dá oportunidade para a criança errar e acertar, aprender sozinha e construir sua própria base de conhecimento. No lúdico não há erro e sim criação. O lúdico, ferramenta importante na mediação do conhecimento e estimula a criança enquanto trabalha com material concreto, jogos, ou seja, tudo que ela possa manusear, refletir e reorganizar. A aprendizagem acontece com mais facilidade e entusiasmo, pois ela aprende sem perceber, aprendendo brincando. O brincar enriquece a dinâmica das relações sociais com a sala de aula, fortalecendo a relação entre o ser que ensina e o ser que aprende. É através do brincar que a criança constrói sua identidade. Diversas situações do imaginário infantil estão presentes na realidade cotidiana. Assim, a criança aprende a respeitar regras e compreender os limites e os papéis de cada um na sua vida real. As crianças são capazes de lidar com complexas dificuldades psicológicas. Através do brincar, elas procuram entregar experiências de cor,
Medo e perda. Crianças que vivem em ambientes perigosos repetem suas experiências de perigo em suas brincadeiras. Por exemplo, no Brasil, crianças que vivem nas favelas, onde predominam a luta entre polícia e bandidos, têm como tema preferido de suas brincadeiras esses conflitos. Quando as crianças assumem o papel de alguém que teme a personificação e determinada por sua ansiedade ou frustração, a passagem de um papel passivo para um papel ativo é o mecanismo básico de muitas atividades lúdicas. Reduz o efeito traumático de uma experiência recente e deixa o indivíduo mais bem preparado para ser submetido novamente ao papel passivo, quando necessário. Isso explica em grande parte o efeito benéfico da brincadeira. Para vários autores, a recreação significa satisfação e alegria naquilo que faz. Ela retrata uma atividade que é livre e espontânea, na qual o interesse se mantém por si só. Portanto, essas atividades devem gerar o prazer e ser atraentes, que a criança nem sente vontade de parar de brincar. A recreação tem como objetivo relaxar, gastar energia, aprender, instruir e serve para comunicar algo, serve para melhorar as relações, enfim, as atividades recreativas incitam e promovem aprendizados de forma lúdica e prazerosa. A brincadeira é uma forma divertida típica da infância, uma atividade natural que não implica compromissos, planejamento e seriedade. É uma prática que gera espontaneidade e prazer. Portanto, brincando, a criança se diverte, faz exercícios, constrói conhecimentos e aprende a conviver com amigos. Através dessa prática, a criança desenvolve a linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa e a autoestima, preparando-se para um cidadão capaz de enfrentar desafios e colaborar para construir um mundo melhor. O processo de ensino-aprendizagem, o jogar e brincar, auxilia no desenvolvimento psicomotor, no desenvolvimento da motricidade fina e ampla, bem como no desenvolvimento das habilidades do pensamento, como imaginação, interpretação e tomada de decisão, a criatividade e o levantamento de hipóteses, a obtenção e organização de dados e a aplicação dos fatos e dos princípios a novas situações que acontecem quando obedecemos regras, quando vivenciamos conflitos numa competição. A inserção e utilização dos brinquedos, jogos, brincadeiras na prática pedagógica é uma realidade que se impõe ao professor. Os brinquedos não devem ser explorados apenas como lazer, mas também como elementos enriquecedores para promover a aprendizagem. Os professores precisam estar cientes de que a brincadeira é necessária e que traz enormes contribuições para o desenvolvimento de habilidades de aprender e pensar. As habilidades desenvolvidas no contexto do jogo de brinquedo no universo da cultura infantil, de acordo com o conhecimento que a criança já possui, são importantíssimas e devem ser incorporadas nas práticas escolares. Jogos como amarelinha, pegador, cantigas de roda, esconde-esconde, brincadeiras de circo, ao longo da história, é importante o papel no desenvolvimento das crianças. Através dos jogos e conhecimentos infantil evolui. Os exercícios lúdicos são, em sua origem, um impulso natural das crianças, sendo os jogos e as brincadeiras a satisfação de uma necessidade interior. Além do prazer e do esforço espontâneo, as situações lúdicas impulsionam o desenvolvimento mental, pois acionam e ativam funções neurológicas. Ao agir sobre objetos, as crianças estruturam seu ambiente de espaço e tempo, sendo motivadas a usar a inteligência através da competitividade necessária dentro do jogo, superando como expostos obstáculos emocionais e cognitivos. Desta forma, o jogo não é apenas um passatempo, mas sim um método que é exigido naturalmente pelo próprio organismo e deve ser sedimentado dentro do currículo básico da educação escolar. Embora seja explícito o lado positivo da ludicidade dentro do sistema do ensino, diversos educadores não percebem a importância deste método,
Para entender o universo da ludicidade, é necessário que o educador se envolva de forma profunda no processo de ensino, compreendendo os jogos, brincadeiras e os brinquedos de acordo com a perspectiva infantil. Os debates sobre a influência dos jogos e das brincadeiras dentro da educação vêm se consolidando muito pelo fato dos alunos desenvolverem através da ludicidade capacidade de raciocínio e de solução de situações-problema. Além do desenvolvimento social do aluno, que possui dificuldades de se relacionar com os demais, seja por insegurança ou timidez, através da aplicação dos jogos surge a oportunidade de troca de experiência, a consequente socialização desta criança. Eu sou uma pessoa muito tímida, uma pessoa que não fala muito, uma pessoa mais quietinha, mais da minha. Eu lembro que quando eu era criança, através desses jogos, de poder brincar com um colega, de ter que interagir com os colegas, acabava facilitando para mim o convívio com eles, né? Porque você acaba criando afinidade, você acaba conversando, você acaba, enfim, se desenvolvendo melhor. Eu sei que para mim era uma dificuldade que eu tinha, que muitas vezes ainda tenho, e que essas atividades fazem com que eu supere esses atritos. A família deveria fazer alusão às referências de educação. O papel de educar, ensinar boas maneiras e respeito deve ser feito no arranjo familiar. Porém, muitos se confundem e deixam para a escola, que tem o papel de ensinar matérias básicas e incentivar o crescimento intelectual. Toda a base que deveria vir de casa, e com isso as recreações devem ser voltadas também para que se aprenda a respeitar o próximo e conviver em sociedade. É dever da família auxiliar as crianças em seu crescimento pessoal, de forma que cada novo relacionamento fora do seu âmbito familiar seja expressado da maneira que aprendeu dentro dele, tendo assim relações de afeto e companheirismo com os demais, respeitando-os em outros meios e passando para os mesmos valores que aprenderam dentro de casa. O acompanhamento familiar é essencial para o crescimento e fortalecimento das crianças em todas as circunstâncias, ajudando em suas dificuldades pessoais e no fortalecimento, criando vínculos maiores de afeto e de confiança que serão desenvolvidos no âmbito escolar e colocados em prática na recreação. O professor tem a função de organizar as situações de aprendizado dentro dos ambientes escolares, apresentando aos alunos o desafio de unir recursos mentais e motores que os mesmos possuem, mostrando às crianças seu potencial, autonomia e independência, fornecendo um ambiente favorável, limpo e arejado, para que o prazer pelas novas descobertas seja cada vez maior. O acompanhamento de um adulto é fundamental para a segurança e confiança dos alunos e torna as brincadeiras melhores, desenvolvendo melhor o processo psicológico e a arte de se expressar que habita em cada criança. O material utilizado deve ser variado de confecções dos próprios alunos, estimulando a interação coletiva. Eles podem ser trazidos de casa e recicláveis como garrafas PET, pneu, plásticos, jornais, caixa de leite, cordas, entre outros, que proporcionam o desenvolvimento de habilidades distintas que serão desenvolvidas. A recreação tem como objetivo preservar a saúde mental e física de cada criança que frequenta o ambiente, tornando intervalos entre as aulas mais positivos, proveitoso e divertido, diminuindo os riscos de acidente onde se relacionam sem brigas, tornando assim um momento de interação e aprendizado. Ideias de como proporcionar materiais, brinquedos aos alunos é estratégico de intervenção durante o recreio. Seria ações que poderiam enriquecer as atividades desenvolvidas durante este período, trabalhando também como atividades lúdicas e despertando o interesse das crianças. Muitas crianças correm e se machucam durante o intervalo das aulas. Com as recreações, os mesmos fariam atividades que ajudassem a gastar energia de forma saudável,
sem causar maiores danos. Jogar futebol, vôlei ou entre outros esportes sugeridos pela escola e que possui o acompanhamento de um responsável por tal. Mesmo assim, óbvio que jogando bola, jogando vôlei pode se machucar, mas é melhor ter um responsável acompanhando essas crianças do que deixarem elas simplesmente, que é muito comum, brincadeira de pega-pega, é uma recreação, também é uma recreação, só que se elas podem estar gastando essa energia com atividades coletivas, com o responsável, é a forma mais adequada. Atividades como amarelinha, bolinha de gude, xadrez e outros seriam uma boa escolha para aquelas que preferem brincar de forma sucinta e tranquila. As atividades dão sentido na diminuição da violência na hora do recreio e aumentam a interação coletiva entre os alunos. É necessário que as crianças se sintam à vontade e incentivadas, brincando de algo que ela queira e se sinta encaixado no meio de convívio, tendo liberdade e prazer a estar ali com os colegas, favorecer o desenvolvimento social e de suas habilidades particulares. Ao escolher a atividade desejada, desenvolve as habilidades de cada um, ajudando também na futura escolha, na carreira profissional, nas artes, nos raciocínios lógicos ou nas linguagens, tornando cada vez mais participativas em exercícios para seu crescimento pessoal, desenvolvimento social e cultural, consequentemente, para uma melhor sociedade. Os projetos podem ser desenvolvidos em calendários semanais, criando expectativas maiores a quem esperam uma determinada atividade que seria desenvolvida em um dia específico para isso, interagindo com os colegas e tendo opiniões e sentimentos transmitidos e compartilhados com seus companheiros. Cabe aos professores definir as atividades e os dias nos quais serão realizados, porém é importante receber sugestões da família e um auxílio sobre o que é importante para a criança e quais atividades eles preferem praticar no cotidiano e no âmbito escolar. Assim, a adaptação do espaço escolar, de certa forma, os façam lembrar das relações familiares e do convívio dentro da casa. A infância, além de um aspecto biológico, é também a expressão humana dentro das suas singularidades. A infância do ser humano é mais longa e incomparavelmente mais complexa por seu conteúdo e pelo caráter das mudanças psíquicas que tem lugar em seu desenvolvimento. A infância é um tempo em que a criança deve introduzir-se na riqueza da cultura humana, histórica e socialmente criada, reproduzindo para si qualidades especificamente humanas. Isso permite às novas gerações subir nos ombros das gerações anteriores para superá-las, no caminho do desenvolvimento tecnológico, científico e do progresso social. É nessa fase da vida que se fazem diversas descobertas e ocorrem algumas mudanças. O brincar e conviver em grupo se torna cada vez mais importantes para o desenvolvimento de cada um. É fundamental que haja relações qualitativas entre aquelas que convivem no mesmo ambiente, a exemplo da família e da escola. A infância, de modo geral, concretiza-se independentemente do reconhecimento que se possa ter de suas dimensões. É a parte da sua vida em que se dão as primeiras descobertas do mundo, da relação que, a partir do ambiente do sujeito, possam acontecer. Tendo em vista tal importância, constitui parte do desenvolvimento da infância as relações vinculadas que serão criadas ao longo deste processo. A escola, por sua vez, estabelece e incentiva relacionamentos baseados em otimismo e confiança entre os conviventes desse mesmo meio, auxiliando em jogos e brincadeiras que tornarão essas relações melhores e mais afetuosas. Mesmo que muitos adultos não vejam a necessidade do momento recreativo na escola, é significativo ressaltar que visa não apenas brincadeiras e jogos, mas a segurança de cada um dos alunos em ambiente melhor e mais pacífico, evitando acidentes e traumas que poderiam ser gerados caso não houvesse determinado grau de acompanhamento. O educador não tem necessidade de ensinar a criança a brincar, isso ocorre naturalmente. Sua função é planejar, organizar situações nas quais eles sintam-se seguros, ocorrendo de maneira dinâmica e diversificada,
para que consigam desenvolver a capacidade de criar e imaginar situações que serão apresentadas ao decorrer das brincadeiras e se sobressaírem às situações desconfortáveis em seu cotidiano. Deste modo, a recreação deve estimular a criança a vivenciar certas dificuldades e encorajá-las a enfrentar seus medos e obstáculos que estão presentes no momento de maneira sucinta e segura, em um meio que englobe o envolvimento de criança com outras crianças, com os adultos que os cercam, com os objetos que de sua necessidade e com o meio que elas convivem. O desenvolvimento da criança se dá principalmente através do ato de brincar, onde pode acontecer em várias situações. Assim, o jogo fortalece o enriquecimento dos conteúdos a serem desenvolvidos no âmbito pedagógico de suas relações, da mesma maneira que aprimora as relações dentro do ambiente familiar e de cada um. O aprendizado de vida gerado por cada criança no âmbito escolar pode, por sua vez, se transmitindo aos pais e irmãos uma melhora no seu convívio e relação, transformando muitas vezes uma situação na qual prevaleceria o egoísmo em uma situação de aprendizado e mudança, aprendendo e compartilhar e dividir da mesma forma que ocorre nos momentos de recreação dentro das escolas.